do Senhor, eu convido os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 23 a 29. E o tema dessa mensagem é a pregação de Paulo na prisão domiciliar. Então, Atos 28, de 23 a 29, eu uso a Nova Versão Transformadora, vocês podem acompanhar nas suas Bíblias ou acompanhar na projeção. E diz assim a palavra do Senhor. Eu não sei se... Vamos lá, eu vou ler na minha aqui, tá? Então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. E eu quero começar perguntando para você: nós temos ouvido a voz de Deus? Nós estamos escutando Deus falando conosco? Nós estamos entendendo o que Ele tem feito em nosso meio? Como que está a nossa percepção com relação à palavra do Senhor? Como é que está a nossa vida? Como é que a gente olha a nossa igreja? Como é que a gente olha a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho? Como que a palavra do Senhor tem falado conosco no nosso dia a dia? Paulo estava ali, quando desse texto, ele estava ali no final do seu ministério já. Se passavam aproximadamente 30 anos desde a sua conversão. Em aproximadamente 3 a 5 anos após esse texto, Paulo seria martirizado pela perseguição do imperador Nero que mantinha contra os cristãos. O imperador Nero estava perseguindo a igreja e depois desse texto, entre 3 a 5 anos, foi quando Paulo então perdeu sua vida. E esse texto, ele narra um trecho da história do apóstolo Paulo. A gente conhece as histórias, a gente sabe que ele sofreu muito e ali naquele ponto ele já havia sofrido muita coisa. Ele já havia feito 3 viagens missionárias, ele já tinha ido a Jerusalém, Cesareia, a Roma. E ali, naquele momento, no momento desse texto, Paulo estava enfrentando uma prisão domiciliar. Ele estava ali preso dentro de casa, e mesmo preso dentro de casa, as pessoas combinavam, marcavam e iam até a casa dele para ouvir a palavra. Mesmo preso e acorrentado dentro de casa, Paulo não parava de pregar o evangelho. Paulo não parava de anunciar o reino de Deus. E nessa ocasião específica, muitas pessoas foram até a casa do Paulo e a palavra diz que ele passou o dia todo testemunhando, explicando, falando, mostrando, argumentando, falando a respeito das leis de Moisés, justificando o porquê que Jesus é de fato o Messias e Filho de Deus. Paulo passou e ali, certamente, ele usou de todo o seu conhecimento, de toda a sua experiência, a sua história pessoal, que passou de perseguidor a ser um pregador do Evangelho. Certamente ele contou como que se deu o encontro dele com Cristo ressurreto.
Ele transmitiu para aquele povo tudo o que ele tinha para transmitir. E a palavra diz que ele passou todo o dia ali pregando, e que alguns concordavam e entendiam, outros não, e que no final ainda eles saíram de lá discutindo entre eles. E esse foi o resultado de mais um dia de pregação do Paulo. Alguns aceitaram, outros não. Assim como aconteceu com Paulo, isso acontece conosco hoje. Nós nos dedicamos para pregar, para ensinar, mostrar que Cristo é o Filho de Deus e que Ele está nos chamando. No entanto, os resultados nem sempre são os resultados que nós gostaríamos de ter. Quem é que não gostaria de ver a igreja, como eu falei há pouco que está acontecendo lá em Portugal, faltando lugar, gente em pé porque não tem cadeira para sentar? Aí eu vou dar a dica, tira as cadeiras, né? Eu coloquei só 3, aí ficou o pessoal em pé lá. Você reduz o espaço, aí fica mais gente. Quem é que não gostaria de ver todos os bancos cheios? Quem é que não gostaria de ver a galeria do Bela Vista? Força do hábito, estou passando nas nossas igrejas, eu passo e... Quem é que não gostaria de ver a galeria aberta e cheia de gente nos cultos também? Quem é que não gostaria de ter um problema bom desse? Olha, não cabe mais lugar. No entanto, os resultados, eles nem sempre se mostram como nós queremos ver. Nem sempre acontece como nós gostaríamos. Nem sempre acontece da forma como nós planejamos, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. E isso acontece também pelos mesmos motivos. Paulo cita, ali durante a sua fala, o texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quando ele fala que o povo, que a gente ia pregar e o povo não ia ouvir, a gente ia mostrar, o povo não ia enxergar, a pessoa ia ouvir e não ia entender, como foi dito lá atrás. Na altura, quando Paulo falou a respeito do texto de Isaías, esse texto já era conhecido há aproximadamente 700 anos. Paulo, quando chama o texto de Isaías, era um texto já de aproximadamente 700 anos. Daquela altura até Paulo. Para nós temos aí mais quase 2.000 anos. 2.700 anos. E a palavra do Senhor, ela continua a mesma. Os motivos continuam os mesmos. Nós pregamos, ensinamos, e o povo se mantém com o coração endurecido, olhos e ouvidos tapados, mente obstruída. E a cada dia mais, e em cada tempo as respostas vêm para isso de forma diferente. Hoje a nossa desculpa, não, mas a tecnologia. Não, todo mundo tem o celular na mão e não presta mais atenção. Não, as pessoas não pensam mais. Não, a informação vem muito rápido. Não, as pessoas contestam. Essa é a nossa desculpa para hoje, é a nossa tentativa de explicar. Mas o fato é que a palavra do Senhor, ela continua válida e se cumprindo dia após dia. Virão outras tecnologias. A maioria de nós aqui pegamos a transição de quando não tinha celular, de quando não tinha internet na mão. Isso é um negócio recente. E naquela época também o povo não ouvia. E na época de Paulo o povo também não ouvia. Isso tudo tem uma causa. E eu pergunto hoje para vocês nessa manhã, qual é a situação que nos deixa com o coração endurecido? A falta de amor que existe no mundo nos deixa com o coração endurecido. Ou não deixa vocês? Vocês veem o mundo amoroso, caloroso? O que mais a gente vê é falta de amor, em todas as situações. Nós não acreditamos mais nas pessoas, não acreditamos mais que o ser humano possa fazer algo bom, não acreditamos que ninguém possa fazer algum tipo de bem. Quando aparece alguém fazendo alguma coisa boa, a nossa primeira reação é desconfiar. Não confiamos. Está fazendo alguma coisa boa? Tem alguma coisa errada. Para que está fazendo bem? O que ele quer? O que quer em troca? O amor está frio. Quando existe, porque na maioria dos casos não existe. A gente vê numa época como a nossa, em que a informação está disponível para todos, o que justifica guerras hoje em dia? E elas estão acontecendo, e cada vez mais.
Nós esperamos sempre o pior de tudo e de todos. As nossas perspectivas, elas não são mais positivas em nada. As nossas perspectivas são de que vai piorar. A nossa perspectiva na humanidade, a nossa perspectiva na política, na saúde, na educação. Eu fui para Campo Grande visitar minha mãe e meus irmãos. Retornei na sexta noite de lá. E conversando com meu irmão, mais novo que eu sou o mais velho dos irmãos, ele tem 31, e falando dos filhos. Conversando com meu tio, as crianças não sabem mais nada, vai para a escola, não sabe fazer uma conta demais. Aí eu lembro do meu pai falando a mesma coisa de mim quando eu era criança. Eu falo, gente, lá eu tinha sofrimento lá, mas eu decorava a tabuada. O meu filho está lá em Portugal estudando, eu recebi e-mail da professora que tirou o celular dele porque estava usando o celular na escola e não pode. E está certo, tem que tirar. E fica fazendo conta de matemática escondida. As crianças não sabem fazer conta. E eu fico bravo com meu filho. Você tem que aprender, não decora a tabuada. Aí eu parei um pouquinho, lembrei, na minha época tinha um reloginho que tinha uma calculadorinha. Não dava nem para você ler direito. E eu tentava burlar já naquela época. Aí eu falei, nossa, piorou muito. E a nossa perspectiva, ela é de piorar. A gente não leva em consideração se aumentou muitas coisas, se aumentou a quantidade de conhecimento que tem que ter. A gente não leva em consideração mais o quanto que o nosso papel em amar o próximo ele tem que estar presente no dia a dia. É muito mais fácil eu olhar e falar que se tem alguém dormindo na rua é porque a prefeitura não está cuidando das pessoas ou porque o governo não está pagando um salário decente. Eu não penso que eu posso de alguma forma ajudar alguém. Eu sempre vou terceirizando a culpa e a situação vai sempre ficando pior. Nós somos decepcionados o tempo todo, em todas as situações, inclusive pelos mais próximos. As famílias estão cada vez mais separadas, mais divididas. As igrejas se dividem por tudo e por qualquer coisa. E aí eu tenho vivido uma situação diferente. Aqui no Brasil, se você andar 5 quarteirões, você consegue ver 12 igrejas diferentes, 12 placas de igreja diferente. Eu estou numa cidade com 160 mil habitantes aproximadamente, com 12 igrejas evangélicas no total. E lá as igrejas se conversam, nós temos um conselho de pastores e nós nos reunimos e um ajuda o outro. Nós encontramos dificuldades para começar a igreja e aí uma igreja emprestou cadeira para a gente começar. A outra igreja deu o palco lá, um tablado de madeira para que a gente pudesse começar. A outra igreja ofereceu ajuda. A outra, quando mudou de lugar, ofereceu o ponto para que a gente ficasse naquele lugar. Mas, de modo geral, a nossa expectativa é sempre de decepção. Nós não esperamos, mas temos o coração endurecido. Temos o coração endurecido e, às vezes, sequer falamos bom dia mais uns para os outros. Essa situação nos deixa cada vez mais assim e faz com que a gente pense assim, também não vou ajudar ninguém. Ninguém me ajuda, por que eu vou ajudar alguém? Ainda olhamos e julgamos os que ajudam. Olha só que inocente, vai ser enganado. Estão explorando, ou ainda, com certeza, tem algum interesse. Quando eu falei que a Igreja Batista da Lagoinha deu o palco para a gente construir lá na Igreja de Guimarães, teve gente aqui do Brasil que falou, não é possível, como assim? Quando eu falei que uma igreja da Assembleia de Deus emprestou as cadeiras para a gente começar, porque a gente começou a fazer uma arrecadação de fundos para comprar as primeiras cadeiras, e aí nós tivemos que parar isso, né? Tivemos algumas dificuldades, então não tínhamos dinheiro para comprar as cadeiras. Uma igreja Assembleia de Deus emprestou cadeiras para a gente começar. Não é possível. Por que uma Assembleia de Deus vai ajudar uma presbiteriana? Por que a Batista da Lagoinha vai ajudar a presbiteriana? As pessoas de fora ainda olham e falam assim, o que é isso? O que está acontecendo? Tem algum interesse, tem alguma coisa errada.
E o nosso coração ele está endurecido para amar o próximo. E com isso, o nosso coração também fica endurecido para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de salvação. Porque a palavra do Senhor é amem uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós temos o coração endurecido, nós não ficamos com o coração endurecido simplesmente pela questão social de onde vivemos. Não ficamos com o coração endurecido apenas para as questões da igreja local em que nós estamos. Nós ficamos com o coração endurecido também para ouvir a palavra do Senhor. Nós deixamos de amar ao próximo e isso representa uma desobediência em um dos mandamentos que Jesus nos deixou. Quando nós paramos de amar o próximo, nós estamos em desobediência àquilo que Cristo deixou para nós. Outro ponto, falta entendimento. A consequência do afastamento de Deus faz com que os nossos olhos e ouvidos se fechem. Nós paramos de ver e paramos de ouvir. A palavra vem ao nosso encontro, ela é falada, ela é proclamada em alto e bom tom, mas não passa de um ruído. É um som que bate numa parede e dali não passa. É semelhante ao que acontece quando nós escutamos, por exemplo, uma música que nós não gostamos. A música que a gente gosta, a gente canta junto. A música que a gente não gosta, a gente desliga, quando é no rádio que a gente não tem a opção de trocar, a gente desliga a nossa cabeça, espera ela acabar e depois liga de novo e volta a prestar atenção. É mais ou menos isso que acontece. A gente fica endurecido e perde a capacidade de entender a palavra do Senhor. E da mesma forma, os nossos olhos. Nós vemos, mas ignoramos. Assim, quando nós assistimos coisas que nós não gostamos. Jogo do Palmeiras, por exemplo. A gente não gosta. Aí você olha, passa aquilo rapidinho. Não é assim? Não, melhor, para não dar problema com ninguém. Jogo da seleção brasileira. Não está triste de assistir jogo da seleção? Pronto, concordou com todo mundo. E eu já sei também quem que é palmeirense daqui agora. Quando a gente está assistindo algo que a gente não gosta, a gente ignora. No momento da propaganda, a gente desvia o olhar, faz de conta que não está vendo, torce para passar logo. A gente sabe que a propaganda dura 30 segundos, então a gente conta na cabeça até 30 para aquele negócio acabar. E assim vai. Os nossos olhos não enxergam mais a desigualdade. Os nossos olhos não enxergam mais a injustiça. Os nossos olhos não enxergam mais a pobreza e o sofrimento, exceto os nossos próprios. Os nossos olhos pararam de ver as pessoas morrendo porque não conhecem Jesus. Os nossos olhos não veem aquelas pessoas que estão vivas, mas estão mortas na nossa frente. Pessoas que não ouviram a palavra de salvação, que não sabem que há vida em Cristo Jesus. Os nossos olhos se acostumam e passam a ignorar como a inteligência artificial que existe hoje, os nossos olhos apagam essas pessoas das nossas frentes, mesmo estando cara a cara. Somente o nosso sofrimento é que tem razão, somente o nosso sofrimento é que tem sentido. E sempre nós sofremos mais do que os outros. É uma competição de desgraça. Alguém fala, eu tropecei, não, e eu quebrei a perna. Não, mas quando eu quebrei uma perna, eu quebrei as duas. Não, mas eu também, além... Não para. A gente ganha quando a gente sofre mais do que os outros. Pior que isso, às vezes nós enxergamos todas essas coisas. Às vezes, não, pastor, mas eu olho, eu entendo, eu reconheço, eu sei. Aí tem duas situações. Ou a gente não faz nada, omissão é pecado, tá? Não sei se vocês lembram disso. Ou a gente não faz nada quando é com os outros, ou quando é com a gente não enxerga o cuidado de Deus conosco até aquele momento. Eu poderia vir aqui e reclamar um monte, porque o projeto, porque não teve apoio, porque esse ano, porque o Senhor cuidou de nós em todo o tempo.
O Senhor não deixou faltar o pão, o Senhor trouxe, ao contrário, muito mais do que nós pedimos. Eu poderia reclamar que a minha saúde não está bem, mas eu podia também lembrar que o Senhor cuidou de mim, e mesmo que eu tenha ficado resfriado, o Senhor me deu o privilégio de vir anunciar a palavra dEle. O Senhor me deu o privilégio de visitar a minha família. Nós não olhamos mais o cuidado de Deus conosco. Deixamos de ver que Deus tem cuidado de nós e que tem nos sustentado em suas próprias mãos. Não enxergamos que nós estamos o tempo todo em missão. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que o Senhor Ele nos chama não para estar aqui sentado, para cantar, aquecer banco, ver uns aos outros e ir embora. Nós estamos aqui constantemente em missão. Nós estamos em missão aqui, nós estamos em missão em Portugal, nós estamos em missão quando estamos no trabalho, estamos em missão quando nós estamos no encontro familiar, quando nós estamos na escola, seja onde for, o nosso papel é pregar o Evangelho. Não importa o que te trouxe até aqui, você está aqui para ter olhos e ouvidos abertos, está aqui para ver que Deus cuida de você. O Senhor nos chama a prestar atenção no cuidado que Ele tem tido conosco. E caminhando para o final, a mensagem é de que a mesma salvação que foi oferecida aos gentios, eles aceitariam, Paulo disse, aquela mesma mensagem de salvação, ela foi oferecida a nós um dia e nós aceitamos. E agora nós temos o papel de continuar levando essa mensagem para os outros gentios. Hoje nós não nos consideramos mais gentios, nos consideramos povo de Deus. E passamos a tratar os outros como gentio, assim como os judeus tratavam os gentios daquela época. E nós temos que levar o Evangelho para todos. A salvação que você se recusa a receber, por teimosia, por orgulho, por medo, seja o que for, está disponível para aqueles que também estavam fora do alcance outrora. A mesma salvação que um dia nos alcançou, ela continua disponível para aqueles outros. E quando nós rejeitamos de obedecer aos ensinamentos de Jesus, tenha certeza que Ele vai levantar outras pessoas, pessoas que agarram aquela oportunidade e não largarão mais. Nós muitas vezes recusamos de aceitar alguma coisa, de fazer alguma coisa, uma responsabilidade, um compromisso com a palavra do Senhor, mas não se preocupe, o Evangelho não vai parar por causa de você. O Senhor vai levantar outra pessoa que vai abraçar com unhas e dentes e vai agarrar aquela oportunidade e não vai largar mais. Aquele que nós olhamos hoje como improváveis, ainda virão aos pés de Cristo. E se alguém diz que o mundo está perdido, que os povos têm o coração endurecido, que não quer receber a palavra, não adianta pregar, não adianta levar porque o mundo não quer ouvir. Vocês que pensam assim estão errados. Nós temos que continuar pregando a palavra para brasileiros, portugueses, franceses, espanhóis, angolanos, todas as tribos, todos os povos, todas as raças virão adorar ao Senhor. E para concluir, assim como o apóstolo Paulo, nós devemos seguir pregando a mensagem de salvação para todos, sabendo que alguns serão convencidos e outros não. Para finalizar, não seja você um dos que tem o coração endurecido. Não seja você um dos que tem os olhos e ouvidos fechados. Entenda a mensagem do Senhor e entenda que há salvação também para você. Conforto, riqueza, facilidade, talvez não tenha tudo isso. Vocês sabem que nós não pregamos isso. Nós não pregamos que vai ter vida mansa para todo mundo, porque a palavra do Senhor não nos promete isso. Mas nós pregamos que existe vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.